Olá, pessoal. A história que eu vou contar hoje para você é uma história que vai emocionar você. Um certo homem estava esperando a sua esposa, porque a sua esposa estava internada numa maternidade, aguardando o nascimento do seu filho. Mas ao chegar em casa, o telefone toca e ele recebe a triste notícia que a sua esposa havia falecido no parto. Hoje, esse senhor, ele vive apenas com uma criança, no Cerrado brasileiro, dentro de uma casa bem pobre. Ele sustenta a sua família através da caça, através de buscar as lavouras, buscar os alimentos da natureza. Porém, ele tem um protetor. Esse protetor é um lobo selvagem, o lobo-guará. Mas um lobo que foi criado com ele desde pequeno. Então ele entendia que aquele lobo estava domesticado. Com isso, esse lobo, ele fazia a proteção da casa, fazia a proteção do seu lar. E às 5 da manhã, ele tinha por costume sempre pegar o seu machado, pegar uma sacola e ir buscar o alimento em casa. Além de pegar a caça, ele trazia troncos de árvores para poder fazer o cozido, esquentar o fogo, a lenha que eles tinham. Para quem conhece a história ainda hoje do Cerrado brasileiro ou dos interiores de alguns lugares, sabe que ainda é comum o fogão a lenha. E essa era a sua vida diariamente. O que aconteceu com ele? Aconteceu que um belo dia ele voltou para casa, estava brincando com seu filho, deu a hora dele sair para trabalhar novamente, ele deu um beijo no seu bebezinho, colocou seu bebezinho na rede e foi trabalhar. Chegando lá, no trabalho, a caminho desse trabalho, ele encontra um amigo, e o amigo faz a seguinte recomendação para ele: Seu José, semana passada nós ouvimos a história de um menino que foi engolido, foi comido pelo seu lobo. Ele, meu lobo? Não, meu lobo não come ninguém. Não, seu Zé, desculpe, não é o seu lobo, é um lobo de uma história que nós ouvimos. Que o lobo tinha triturado uma criança, que o lobo tinha devorado uma criança. Seu José não deu tanta importância naquele primeiro momento. Mas, ao chegar no trabalho, caçando, fazendo a caça, aquelas palavras daquele homem ficou martelando a cabeça dele. E aquela palavra incomodou o seu Zé, levou para o coração. Seu Zé sai dali muito preocupado. Você já teve aquela palavra de alguém que lhe chateou, que lhe trouxe um pensamento? Que lhe chamou a atenção? Sim, essa foi a questão do seu José. O seu José, naquele momento, ele estava preocupado, então ele foi correndo para casa com os materiais que ele já tinham pego, com as frutas, hortaliças. E ele chegou em casa com seu machado. Quando ele abre a porta, ele vê uma bagunça na sua casa, a sua casa toda revirada. A sua casa estava toda revirada e sangues para tudo que é lado. Quando ele olha para o lado, está lá o cachorro, o lobo-guará, todo ensanguentado, com a boca toda ensanguentada. Ele olhou e com aquela fala daquele seu amigo martelando a sua cabeça, no seu pensamento, ele pega o machado e corta o lobo. Ele matou o seu animal, que ele considerava como um animal doméstico. Quando ele abre a porta e olha para a rede, ele percebe que seu filho estava lá, intacto. Mas ao lado, uma serpente, uma cobra, toda mordida, toda estraçalhada,
morta. E o sangue era da cobra. Seu Zé, ele começa a chorar em soluços, ele começa a entrar em desespero, porque quem estava dando proteção para ele era o lobo. O lobo garantiu a sobrevivência daquela criança. Agora, eu chego no final dessa história e fazendo algumas perguntas a você. Você já ouviu palavras que fizeram você tomar ações precipitadas? Você sabe de alguma história que houve isso? De pessoas tomarem medidas precipitadas? Exatamente. Essa história, ela traz uma grande emoção e traz uma reflexão para que você, em hipótese alguma, venha tomar medidas precipitadas. Porque nós consideramos aqui que você é uma autoridade. Então, fale a autoridade. Até o próximo.